Olá, amigos e amigas aqui do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Ciro Gomes, ele mantém uma newsletter que é uma espécie de jornalzinho virtual, né? Um boletim virtual, igual a gente tem aqui esse boletim em vídeo, ele tem escrito que é distribuído para os assinantes a cada 15 dias. Só que texto. E no último boletim dele, né, na última newsletter dele, ele falou um pouco sobre o Trump. E eu gostaria de repercutir aqui umas duas ou três considerações que ele fala sobre o Trump e depois também de repercutir uma entrevista que a Marina Silva deu hoje para a Folha de São Paulo e também que ela se refere ao Trump. Os dois, em determinado momento de ambas as entrevistas, eles percebem de forma diferente que, que aquele mundo administrado pelos Estados Unidos, com multilateralismo, que foi uma política estabelecida aí pelos Estados Unidos, está desaparecendo. O Lula ainda insiste muito nessa questão do multilateralismo, mas esse multilateralismo está desaparecendo. Está dando origem a um novo mundo, um mundo que nós chamamos de multipolar. A multipolaridade. Existe uma diferença entre multilateralismo e multipolaridade. O multilateralismo é a ideia de que você teria instituições multinacionais onde você pudesse recorrer para regular as grandes questões internacionais. Então, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio. Então, você tem um atrito referente, por exemplo, à questão de taxas. Você não recorre, você não entra numa disputa direto com outro país como o Trump está fazendo. Você recorre à Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial do Comércio é então que iria avaliar a questão dessas taxas, né? A questão de subsídios, de proteção comercial, assim como questões da saúde. A Organização Mundial da Saúde queria então mediar, e a ONU, de forma geral, as questões envolvendo guerra, política e geopolítica como um todo. Entretanto, nos últimos anos, todos percebemos isso, a ONU teve a sua autoridade cada vez mais solapada. Cada vez mais foram retirando a autoridade da ONU, e quem mais trabalhou para isso em determinado momento foi os Estados Unidos, mas outros países também trabalham para isso. E você tem, então, cada vez mais esse multilateralismo, que são as instituições que foram criadas pelo próprio Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. Foi o próprio Estados Unidos que criou esta ordem que agora o Trump vem abandonando. Isso é muito interessante porque é o império destruindo a própria ordem global que garantiu a sua sustentação como império. E essa é a questão, se isso vai dar certo ou não. E porque a ordem multipolar, que é diferente, o multipolar significa que vários países terão poderes, principalmente em certas regiões de seu entorno, e disputarão globalmente a sua influência, e mesmo que permaneça existindo instituições como a ONU, essas instituições elas serão cada vez mais, a instituição em si terá menos poder frente ao crescimento do poder desses países que terão na conjuntura mundial, principalmente nas suas regiões, um poder maior, que é a ordem que nós estamos marchando para ela. Muitas pessoas se referem a essa ordem como uma ordem semelhante à que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, mas eu não vejo dessa forma, porque a ordem que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial era uma ordem centrada principalmente em países europeus. E essa nova ordem multipolar, ela é um retorno, talvez muito mais, a algo que existia antes do século XV, século XVI, século XV,
que era quando você havia no mundo inteiro, apesar de você não ter... quando começou as grandes navegações, você tinha diversos impérios espalhados pelo mundo inteiro. Logicamente que a superioridade militar inicial dos europeus fez com que aquele mundo onde você tinha onde você tinha diversas grandes civilizações espalhadas pelo mundo fossem todas suprimidas pelo poder dos europeus. E isso está voltando agora, né? Grandes civilizações milenares que estão novamente se recolocando numa posição anterior àquela que muitas delas foram derrotadas antes das grandes navegações, como é o caso, por exemplo, da China, da Índia, do Irã e etc. Tudo bem, assim, você pode até falar, mas a China só aconteceu lá no século XIX, só 400 anos. Mas é um processo que teve início com as grandes navegações. Bom, então vamos lá, o que o Ciro Gomes ele comenta ali na newsletter dele? Ele fala ali da questão das exportações, que o Trump vai taxar exportações brasileiras, né, como o aço e o alumínio, e que isso talvez venha a fazer com que nós venhamos a pensar no nosso mercado interno. Porque o Brasil ele não tem um mercado interno medíocre. Ele não é um país que tem grandes reservas minerais, mas um mercado interno quase inexistente. Você pode pensar aí com vários pequenos países que têm mercados internos muito fracos, nem sequer têm indústrias e precisam então vender vender os seus minérios porque não existe um mercado interno para eles. Não é o caso do Brasil. Inclusive o Brasil poderia usar os seus minérios aqui, fabricar produtos e vender produtos por um preço muito maior, porque o Brasil é um país que está num processo de desindustrialização, mas é um país que tem todo o potencial para ser um dos países mais industrializados do mundo. Então talvez seja a hora de nós mudarmos o foco para o mercado interno. E aí o Ciro Gomes ele chama a atenção da questão do mito do livre comércio, que o livre comércio seria igual a todo mundo. Nunca foi, porque as condições de empreender, e ele chama atenção para isso, nunca foram globais. Alguns países sempre tiveram melhores condições para empreender, até por causa da própria força geopolítica desses países. Eles tinham melhores condições para empreender, como por exemplo, a questão do domínio da ciência. Porque países como o Brasil, que investem pouco em ciência, você tem um tipo de empreendedorismo que não é o mesmo tipo de empreendedorismo que você tem nos Estados Unidos, onde você tem um empreendedorismo que agrega muito valor aos produtos, que é muito diferente de você ter um empreendedorismo que é muito comum no Brasil, que é aquele empreendedorismo para sobrevivência, que não é aquele empreendedorismo que a pessoa empreende porque ela teve uma boa formação universitária, porque ela tem conhecimentos, ela cria produtos inovadores, e aí então esse empreendedorismo ela consegue ali ter um rendimento muito alto, porque ela está entregando um produto de valor agregado muito alto. Não é o que ocorre no Brasil, onde você tem uma parcela muito grande das pessoas que empreende para a sobrevivência. Então, então as condições elas são diferentes de um país para o outro. Por isso que você precisa ter um governo que invista pesadamente no empreendedorismo, para que você tenha condições de empreender. Então, e por isso Ciro Gomes chama a atenção que essas ações do Trump, esse abandono do Trump de um multilateralismo, essa taxação que o Trump está fazendo, a revelia de acordos, a revelia da Organização Mundial do Comércio, apesar do Ciro Gomes não citar a questão da Organização Mundial do Comércio, quem está falando aqui sou eu sobre isso tem que fazer com que nós brasileiros venhamos a refletir sobre proteger o nosso mercado interno e reindustrializar o Brasil.
Como aconteceu em todos os processos de substituição de importações. A gente reindustrializa o país, protege o mercado interno, porque o que aconteceu com o mercado interno brasileiro? Quando o Collor, destrambelhadamente nenhum, e sem nenhuma consideração pela nação em si, né, mas simplesmente pela ideia de trocar, de uma nova cidadania onde o cidadão passa a ser consumidor, liberou aí para empresas estrangeiras irem venderem para o Brasil, destruiu a indústria nacional, arrasou com a indústria nacional. E nós precisamos voltar a ter uma grande indústria nacional, alicerçada onde? No nosso próprio mercado interno, que é gigantesco. Nós não temos um mercado interno inexistente. E aí o Ciro Gomes termina um dos textos, né, da newsletter dele com o seguinte parágrafo, que eu penso que é legal aqui. Eu leio esse parágrafo na íntegra, abre aspas, aí ele diz o seguinte: penso que a tarefa da esquerda moderna é criar instituições capazes de apropriar para o novo trabalhador os ganhos disruptivos das novas tecnologias, hoje propriedade de meia dúzia de pessoas, quase todas fascistoides. Fecha aspas. Então, sim, é isso. Né? É você saber levar os ganhos das novas tecnologias para que a partir dessas novas tecnologias o trabalhador possa obter maiores ganhos para ele mesmo e possa se transformar num empreendedor que faça inovação e que, portanto, tenha um ganho muito mais alto ligado à produção de novos produtos, que são produtos associados à tecnologia. E não simplesmente esse empreendedorismo, que é um tipo de empreendedorismo muito comum no Brasil, que é você empreender pela sobrevivência apenas. E que a gente entende que é necessário nas condições do Brasil. Mas nós precisamos ter um outro tipo de empreendimento, um empreendimento onde você tenha ganho de valor a partir da utilização da ciência, da tecnologia, que nos possibilite aqui no Brasil de produzir uma indústria, uma ciência própria e que agregue valor aos nossos produtos, como acontece, por exemplo, com os aviões da Embraer, que tem um grande valor agregado quando vai se exportar eles. Um valor agregado muito maior do que, por exemplo, você exportar soja in natura. Muitas vezes, inclusive, produzida comprando insumos de outros países. Quando nós não produzimos, quando nós sequer utilizamos ou sequer produzimos os fertilizantes que vão ser usados na própria agricultura aqui no Brasil. A Marina Silva também deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo. A Marina Silva está no Vietnã, está acompanhando a comitiva do Lula, né, do presidente Lula, que esteve no Japão, agora está no Vietnã. O jornalista ali da Folha a jornalista que começa a falar, ela até brinca com o fato da Marina estar num lugar que é tropical e tão quente como o Acre, que é o lugar que ela nasceu. Deixa eu tomar uma água. E também, na entrevista, a Marina Silva vai falar dessa questão do multilateralismo. Então vamos lá. O que a Folha de São Paulo, o que a Marina Silva, o que chama atenção nessa entrevista que foi dado hoje, dia 31/3, da Marina Silva ali na Folha de São Paulo. Primeira coisa é que ela diz o seguinte, que com a omissão dos Estados Unidos em parar a crise climática, que países como o Brasil terão que trabalhar 3 vezes mais para evitar isso, já que os Estados Unidos abandonou, né, qualquer iniciativa nessa questão, inclusive na questão de barrar a crise climática, inclusive abandonou o Acordo de Paris, dificilmente estará aqui na COP30 para discutir
a mudanças climáticas, que ocorrerá ali no Pará, no Brasil. Será o maior encontro aqui no Brasil sobre mudanças climáticas, acho que desde a Eco 92, que vai acontecer aqui no Brasil. E a Marina Silva diz que o Brasil deve cumprir objetivos como, por exemplo, triplicar a energia renovável. E ela faz uma crítica que da forma com que as coisas estão ocorrendo no mundo hoje, que você está gastando cada vez mais recursos na área militar, ao invés de gastar esses mesmos recursos para impedir a crise climática. Isso realmente está acontecendo, é um diagnóstico certo da Marina. A própria Europa vai passar a investir pesadamente agora na questão militar, já que os Estados Unidos com o Trump vai parar de dar apoio incondicional aos europeus. E eles criaram aquele medo da invasão russa, que não corresponde à verdade. A Rússia não tem nenhum interesse em invadir a Europa. A Rússia, eu nunca invadi a Europa. Eu acho legal, legal, né? Eu acho assim, não é legal. Legal não é a palavra correta. Mas eu acho interessante o quanto os repórteres, as pessoas que cobrem essas questões, não tem nenhum senso crítico. Você vai olhar na história passada, quantas vezes a Rússia invadiu os países da Europa Ocidental? Nenhuma. Entretanto, quantas vezes esses países atacaram a Rússia? Foi a França que atacou a Rússia e não a Rússia que atacou a França. Foi a Alemanha que tentou invadir a Rússia e não a Rússia que nunca tentou invadir a Alemanha. Então, o quanto eles caem neste discurso anti-russo, né? Os próprios europeus ocidentais caem nesse discurso, sendo que toda vez que ocorreu guerra foram eles mesmos que tentaram invadir a Rússia e não o contrário. Inclusive, após a Revolução de 1917, foram essas várias nações europeias, Inglaterra, França, Alemanha, que enviaram tropas para lutar na Guerra Civil Russa. E eu não sei de nenhum momento que os russos enviaram tropas para lutar dentro da França, ou da Inglaterra, ou da Alemanha, fora no momento que eles estavam contra-atacando após serem invadidos por esses países. Mas de qualquer forma é isso. Então esses países passaram a investir pesadamente na área militar. Essa Marina Silva tem razão. E abandonando investimentos com objetivos de conter a questão climática. E a Marina Silva entra em um tema que é bastante controverso, que é a questão da margem equatorial. Para quem não acompanha, a margem equatorial é uma região com petróleo que vai ali das Guianas, no mar, né? Uma região no oceano que vai ali desde o oceano na região das Guianas, da Guiana, do Suriname, da Guiana Francesa, e vem até aqui no Rio Grande do Norte. E na foz do Amazonas tem uma grande concentração desse petróleo que pode vir, né, a ser prospectado pela Petrobras, que é uma empresa que não tem nenhum histórico de vazamento de petróleo, etc. Na verdade, esse petróleo já está sendo, né, ele já está, né, sendo prospectado, inclusive ele já está sendo retirado ali na região das Guianas. A própria Guiana já está vendendo esse petróleo, enquanto o Brasil tem também muito desse petróleo. A gasolina no Brasil está com preço elevado, e o Brasil é um país que só tem petróleo em grande profundidade, por isso a gente tem uma tecnologia melhor do mundo em prospectar petróleo dentro do oceano, mas o IBAMA está causando uma série de... O IBAMA não está liberando para a Petrobras explorar esse petróleo. Inclusive esse petróleo, eles falam na foz do Amazonas, acho que a maioria das pessoas pensam que está ali do lado da selva, e não está a 400 quilômetros longe do continente. Então não tem nenhum problema ali em captar esse petróleo, ele está muito longe. O Lula já até falou que essa variação está indo lenta demais, e realmente está,
porque esse petróleo, é indispensável que o Brasil venha a explorar esse petróleo, até para poder financiar as próprias energias renováveis. Porque uma das coisas interessantes é que a Petrobras se torne uma empresa de produção de energia e não apenas de petróleo, e que ela se utilize dos rendimentos vindo desse petróleo para financiar novas tecnologias e novas fontes de energia que sejam renováveis. Afinal de contas, hoje em dia, as energias renováveis, elas não têm o mesmo... Elas não têm ainda uma produção capaz de substituir as energias não renováveis. E muitas delas também causam impactos grandes, impactos ambientais grandes. Então seria necessário você explorar sim o petróleo da margem equatorial. Então não concordo quando a Marina Silva diz que não deve se explorar o petróleo da margem equatorial. Ela diz que tudo está sendo tratado tecnicamente, mas a gente sabe que provavelmente pelo gosto dela, esse petróleo jamais seria explorado mesmo, que essa não seria a intenção dela. Bom, vamos ver o que mais que se destaca aqui nas falas da Marina, que é interessante para comentarmos aqui. Deixa eu ver se eu destaquei mais alguma coisa. Sim. Ela fala uma hora a questão da justiça climática de gênero, né, da justiça climática de raça e outras situações que se agravam. Né? Ela vai falar dessas questões Aí ela já vai cair mais naquele discurso, né, identitarista e tudo mais. Mas as mudanças climáticas vão afetar todos igualmente, né? Vão afetar todos. Faz uma crítica à guerra tarifária do Trump, que o que aproxima ela da questão do Ciro Gomes, né? Essa crítica à guerra tarifária. Ela diz que no curto prazo parece criar uma vantagem, mas que no longo prazo vai acabar sendo prejudicial aos Estados Unidos também. E ela coloca isso por causa da questão muito do ambiente e da mudança climática. Mas ela não chega à ideia do Ciro Gomes de que essa guerra tarifária pode ser uma oportunidade também para o Brasil rever e fazer uma volta para o mercado interno e retomar seu próprio processo de industrialização. Ela só fala da questão mesmo de que vai afetar o clima. E ela termina falando sobre uma questão da climatização das salas de aula. Realmente, como professor eu sei disso, as salas de aula brasileiras, na sua grande maioria, não tem condições neste calor que fez nos últimos meses. Elas não são climatizadas, muitas vezes tem ventiladores que são barulhentos, então é necessário também a sociedade brasileira começar a pensar que mediante ao calor que está tendo, mediante a intensidade das temperaturas, que precisa se pensar na escola e que salas de aulas climatizadas e com ar-condicionado hoje não são mais luxo, mas devem ser um novo normal. Não dá para ninguém aprender matemática às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, numa sala de aula que faz um calor insuportável. Não dá. Então nós precisamos construir ali salas de aula com muito melhor ambiente para que os alunos possam então estudar. Para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos climatizar as salas de aula. Isso a Marina está correta. Agora, o que eu discordo ali da questão da Marina é a questão da margem equatorial. Acho que a margem equatorial deve sim ser aberta para a exploração. É muito necessário e corre o risco de, nesse momento, o governo brasileiro não fizer essa exploração via Petrobras, que é uma empresa que tem tecnologia para tal
e tem uma grande responsabilidade. Você não vê acidentes com a Petrobras. Em algum momento no futuro, a margem equatorial ser entregue para exploração por uma empresa estrangeira que pode não ter o mesmo cuidado que a Petrobras tem. E geralmente os acidentes ocorrem muito mais com essas empresas estrangeiras do que com a Petrobras, que tem um nível de excelência reconhecido. Então, quando a gente compara o texto do Ciro Gomes com a entrevista com a Marina Silva, então a gente vê que ambos aí percebem a questão do abandono do multilateralismo pelo novo governo dos Estados Unidos. Ambos percebem que o mundo está caminhando por um outro momento, mas a Marina, ela espera que esse caminho vai ser freado e que nós vamos voltar à condição anterior. Enquanto, penso eu, o Ciro Gomes é mais realista, muito mais realista. Ele já viu que esse caminho talvez não será abandonado. Nós vamos caminhar para um mundo multipolar, onde o multilateralismo está sendo abandonado, e que o Brasil deve fazer o seu dever de casa, como, por exemplo, fortalecer a sua indústria e se voltar também para o seu mercado interno. Que essa que é a proposta ali do Ciro Gomes, que eu concordo totalmente. Este é o momento de fortalecermos a nossa indústria, do Brasil se voltar para o seu mercado interno, para o desenvolvimento de tecnologias, de inovação dentro do Brasil, e que nos coloque como um grande país que não que vai vender minérios, ainda que não existe problema nisso, mas que vai vender produtos industrializados e inovadores com grande valor agregado, que é isso, essa é a solução que o Ciro Gomes coloca, que ele está totalmente correto. A gente não deve abandonar o meio ambiente, mas não dá para você também não construir um país moderno, com uma indústria nacional e que possa aí, então conseguir colocar todos os brasileiros como cidadão. O que significa ter emprego de qualidade, conseguir pagar suas contas, conseguir comprar sua casa própria, que foi a luta das esquerdas sempre, né? Que é lutar para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Essa é a luta da esquerda, lutar pela qualidade de vida de todos. Então é isso, pessoal. Olha, chegaram até aqui, deixem um like, façam um comentário. Vocês conhecem a newsletter do Ciro Gomes? Vale a pena conhecer. Façam um comentário sobre a newsletter, sobre os temas que nós abordamos, que outros temas vocês gostariam de ver abordado aqui no canal, sobre a questão da margem equatorial, o que vocês pensam? Vocês acham que o Brasil deve abandonar completamente aí recolher, né, o petróleo ali, explorar o petróleo, possivelmente deixar para uma empresa estrangeira, ou que nós devemos entregar para a Petrobras, que é uma empresa altamente capacitada para isso? Também compartilhem este vídeo e deixem o like. Pessoal, até o próximo vídeo. Eu sou o professor Edgares Munhoto, filósofo, e esse é o nosso boletim diário aqui no canal Filósofo Edgares Munhoto. Estejam aqui conosco todos os dias. Até!